Capítulo 8. O alvo da zombaria. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Mateus 26, 67, 68. O Sinédrio suspendeu a sessão noturna para reunir-se na manhã seguinte. Tinha sido acordado que Cristo era blasfemo e que merecia morrer. Sentenciar alguém à morte é uma responsabilidade tremenda. Não se espera que os juízes que tenham pronunciado tal sentença quase imediatamente voltem a uma festa ou a alguma frivolidade. Certamente são homens que levam um peso enorme sobre si. Espera-se que o solene silêncio domine a sala do julgamento, que haja uma profunda consciência da majestade da lei. É com indisfaçável horror que se assiste ao monstruoso espetáculo que ocorre no pátio do palácio do sumo sacerdote naquela noite momentosa. Mal terminaram os procedimentos e as suas eminências jogaram fora suas reservas, seus escrúpulos e se entregaram a uma feroz orgia de maldosos abusos contra o prisioneiro. Cristo tornou-se o alvo da mais diabólica zombaria. Estes líderes religiosos, sem dúvida assistidos pelos oficiais e pelos lanceiros, juntaram-se num gozo demoníaco ao redor de Cristo, que eles viam como uma fraude indigna, um objeto de escárnio e de ódio, a escória do mundo. Agora iam ter alguma diversão. Cuspiram em seu rosto símbolo de provocação entre os judeus, de acordo com Números 12:14 e Deuteronômio 25:9. Bateram repetidamente nele com seus punhos, entre os judeus um sinal de total desprezo, de acordo com Mateus 5:39. Seu rosto ficou logo lanhado e inchado pela chuva de duros golpes. Abre aspas. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de um outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Fecha aspas. Isaías 52:14. O professor E. J. Young assinala: isto não significa que ele parecia mais desfigurado do que os outros homens, mas que a sua desfiguração foi tão grande que ele não parecia mais um homem. Muitos que o viram ficaram atônitos, literalmente chocados ou quebrantados. Motyer os retrata recuando de horror enquanto perguntam: isso é humano? Aquela fisionomia surrada e sangrando deveria falar poderosamente a todos os nossos corações. Como todos os sofrimentos de Cristo, esse tormento tem significação redentora. Calvino expressa bem, abre aspas, esta insolência foi conduzida pela providência de Deus a um propósito muito diferente, porquanto o rosto de Cristo, desonrado pelas cusparadas e pelos golpes, restaurou em nós aquela imagem que tinha sido desfigurada e quase apagada pelo pecado. Fecha aspas. De repente o abuso tomou nova forma. Vendaram-lhe os olhos e dançaram em volta dele, batendo nele repetidamente e dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? Eles sabiam que pouco antes ele tinha profetizado sobre o seu futuro, e algum gozador metido a esperto teve a brilhante ideia de escarnecer do profeta de Nazaré. Ali está ele, em inominável desgraça, quando seus atormentadores, ao procurarem degradá-lo, revelam sua própria degradação. Sem dúvida o Salvador lembrou-se da sua própria profecia, abre aspas, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Fecha aspas. Salmo 22, 12 e 13. Agora, os touros, os leões e os cães mencionados no Salmo 22 cercaram-no rosnando e mordendo numa descontrolada fúria. Ó minha alma, que visão é esta? Como podemos ver tão terrível cena sem lágrimas nos olhos? Podemos? Contemplemos com muda admiração o inigualável amor e a complacência daquele que veio buscar e salvar o perdido. Aqui, porém, é preciso evitar um erro.
o perigo de ver a amorosa obediência de Cristo como primária e exclusivamente por amor ao homem, quando de fato foi primariamente por amor a Deus que ele aceitou a cruz, de acordo com Hebreus 10, 7. O Dr. Gerhardus Vaz salienta que a messianidade do Senhor era absolutamente centrada em Deus. Jesus, diz Vaz, aceitou a cruz movido pelo amor a Deus e até mais e antes de a aceitar por seu amor ao homem. E Vaz diz ainda, ao morrer, ele santificou o nome de Deus como o fizera em tudo mais. Esta é uma verdade por demais negligenciada, verdade que de maneira nenhuma diminui a maravilha do fato de que Cristo ama cada um dos seus com toda a grandeza do seu amor. No sofrimento que estamos estudando, a humilhada figura ali estava, e os seus atormentadores a menosprezavam em seus corações. Eles pensavam que Cristo estava em total desamparo em suas mãos. Como estavam errados! Cristo nunca se retraiu, nunca foi meramente passivo. Nesse momento, ele estava se expondo ativa e voluntariamente à fúria dos seus inimigos. Agora chegou o cumprimento daquelas palavras proféticas, abre aspas, as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Fecha aspas. Isaías 56. Foi uma custosa obediência da parte do Salvador quando ele deu deliberadamente suas costas àqueles que o feriram, suportando paciente e docilmente a tortura gratuita sem nenhuma razão de ser. E.J. Young diz, há majestade na descrição, como se o servo estivesse no total controle da situação. Ele se mostra como alguém que age. Exatamente como Caifás falou mais profundamente do que pôde compreender quando disse que era melhor que um morresse do que perecesse toda a nação, assim também os atormentadores de Cristo devem ter tocado numa corda da mente do Salvador quando cantarolavam, abre aspas, quem foi que te bateu? Fecha aspas. Muitas mãos se levantaram contra ele, mãos humanas e mãos demoníacas, mas Cristo conhecia outra mão que estava acima de todas as outras que o feriam, e quando ele levou os nossos pecados sobre si, aquela mão não o poupou. Abre aspas. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Fecha aspas. Isaías 53:10. Cristo, em sua paixão, foi escarnecido em diversas ocasiões, e cada vez o escárnio ocupou um lugar único em sua experiência. Primeiro, ele foi escarnecido por Israel, depois pelo mundo pagão, a seguir por um descendente de Edom, um falso irmão, e finalmente por todos estes juntos. Ele foi escarnecido pelo Sinédrio, pelos soldados de Pilatos, por Herodes e depois por todos eles quando se postaram diante da cruz. Note-se que a zombaria na presença do Sinédrio teve suas próprias características. Seu ponto focal foi a função profética de Cristo, ofício agora ridicularizado abertamente. Os seus inimigos mal perceberam que cada detalhe do seu sofrimento era cumprimento de profecia, até o canto de um galo. Como Schildre observa, o galo foi compelido a cantar porque Deus abriu bem o bico da criatura. Até quando os membros do Sinédrio zombavam do Messias, ele estava no pináculo do monte da profecia. A altitude deste monte só será igualada no dia do juízo. No meio deste pavoroso abuso, o nosso Senhor permaneceu inabalável, deixando-se à mercê dos seus inimigos, aquele que com uma palavra poderia destruí-los, mas ele manteve a onipotência do seu silêncio. Abre aspas. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Fecha aspas. 1 Pedro 2,23. Diz Alexander Nisbet, aquele bom expositor bíblico do século XVII, abre aspas, quando Cristo, nosso Senhor, estava sofrendo em nosso lugar, entregou-se com muita confiança e boa vontade à vontade do seu justo e reto Pai,
para sofrer o que era devido aos pecadores, de acordo com o compromisso que assumira na aliança da redenção. Fecha aspas. Consideremos a magnitude da tarefa que tinha em mãos, tarefa que exigiu tão terrível preço. Em sua atitude, suportando o que suportou no meio de vis abusos, o Salvador deixou-nos um exemplo para que sigamos seus passos. Não podemos ser fiéis a Cristo neste mundo e evitar críticas e desprezo. E em nossa atitude, suportando tais pressões, correspondemos até certo ponto à atitude do nosso Mestre e Senhor quando ele foi tão difamado. É bom lembrar as palavras de Samuel Rutherford, abre aspas, as piores coisas que Cristo sofreu, as censuras, a cruz, são melhores do que os tesouros do Egito. Fecha aspas. Às vezes, a zombaria pode ser justificada. Elias zombou dos profetas de Baal, expondo a impotência do Deus deles, como também o salmista zombou dos ídolos, dotados de boca que não pode falar, de olhos que não podem ver e de ouvidos que não podem ouvir. Salmo 115. O caricaturista zomba do que ele vê como uma tola política governamental ou uma indecorosa conduta pública, e com isso ele presta um útil serviço à sociedade. A zombaria em si e por si não é um mal. Mesmo Deus zomba, de acordo com o Salmo 2,4. Mas a zombaria irrestrita, que não concorde com a santa lei de Deus, é brutalidade grossa. É totalmente destrutiva, particularmente para o próprio zombador. Tal zombaria é uma forma de desafio, e por trás do desafio feito a Cristo, dá para sentir a presença de elemento demoníaco. Toda hostilidade a Cristo e a seu povo é estimulada pelos poderes das trevas. O apóstolo Paulo tinha aguda consciência dessas malignas forças demoníacas, das quais o estado perseguidor era apenas instrumento. A luta não era contra a carne e sangue, mas contra as autoridades, contra os poderes cósmicos, contra as forças espirituais do mal, de acordo com Efésios 6,12. Por isso, os crentes precisam estar revestidos da armadura de Deus. A batalha era contra as forças de Satanás, e foram essas mesmas forças que lançaram este cruel ataque contra o Filho de Deus no pátio da casa do sumo sacerdote, e o sofredor sabia muito bem quem o atacava. Durante toda a sua vida terrena, Cristo nunca sofreu por si, e um ser sem pecado viver na atmosfera sobrecarregada de pecado deste mundo caído significava intenso sofrimento. O cristão retrai-se quando ouve o nome do seu amado Salvador proferido numa fala jocosa e profana. Porém, em muitos aspectos, os cristãos não são tão sensíveis à presença do mal como deveriam ser. Mas o único ser humano sem pecado era totalmente sensível à presença do mal. Não devemos, pois, limitar os seus sofrimentos redentores aos últimos dias de sua vida antes da crucificação e à sua real agonia na cruz. William Symington corretamente afirma: em todos os casos, ele sofreu por nós, nunca por si mesmo, e acrescenta: nenhum latejar de dor ele sentiu, nenhuma tristeza de desgosto ele experimentou, nenhum suspiro de angústia ele soltou, nenhuma lágrima de pesar ele derramou por si mesmo. Se nenhum dos seus sofrimentos foi pessoal, segue-se que todos eles foram substitutivos. Durante todo o período de sua vida terrena, o Salvador estava em processo de imolação. Quão terrível foi o desprezo que Cristo sofreu do Sinédrio, quão distante do temor de Deus. Se Cristo não tivesse sido posto fora da esfera da lei, tal desprezo e um tão desenfreado abuso teriam sido impossíveis. Se os seus juízes fossem sinceros em sua avaliação do prisioneiro e no veredito a que chegaram, e se tivessem temor de Deus, entregariam um prisioneiro a Satanás para que aprendesse a não blasfemar, de acordo com 1 Timóteo 1:20. Esse ato teria sido legal e amoroso, mas o Sinédrio não teve consideração nenhuma, nem pela justiça, nem pelo amor.
A ilegalidade e o ódio são alegres companheiros, e por isso o Salvador foi tratado como um arquimentiroso, um verme que deveria ser pisoteado, alguém que deveria ser posto para sempre fora dos domínios da lei. Para alguém que tinha a lei de Deus em seu coração e que se deleitava em fazer a vontade de Deus, ser assim ejetado da esfera da justiça significava profundo sofrimento de espírito, uma agonia que sobrepujava a dor infligida pelo abuso físico. E assim, as palavras proféticas foram cumpridas. Sou verme e não homem. Salmo 22, 6. E também, abre aspas, era desprezado e o mais indigno entre os homens, e não fizemos dele caso algum. Fecha aspas. Isaías 53, 3. Assim sofreu o nosso substituto divino. O pior estava por vir. Como pecadores, merecemos a punição do inferno, e lá também a lei de Deus foi estabelecida. Mas o Salvador Jesus tomou nosso lugar voluntária e amorosamente, e suportou a zombaria e as provocações que Satanás lançaria sobre nós no inferno. Abre aspas. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Fecha aspas.